Vamos dar início a mais um momento de Splug. Hoje, no dia 20/5. Para quem não me conhece, meu nome é Renata, eu sou vice-presidente de pessoas da Sucesso e gostaria de agradecer a todos vocês participantes que estão prestigiando a nossa live e especialmente nossos patrocinadores, né? Da Sucesso Minas, a Net Service, a Sonda, a Esquadra e a Tripla, bem como o apoio institucional do Google, da Key Network e da Midiaria.com. Muito bem, então, com o intuito, assim, de desplugar, desta vez nós convidamos a doutora Kibe Kojo. Ela é médica graduada, especialista em psiquiatria e tem experiência na área médica, né, com ênfase em psiquiatria e sexualidade humana, principalmente nas áreas de transtorno de ansiedade, depressão, ejaculação precoce, compulsão sexual, psicofarmacologia e terapia sexual. E a doutora Ki também é criadora de um site, né, Psiquiatria e Sexualidade Humana. Então, boa tarde, doutora Ki, tudo bem? Boa tarde, Renata, boa tarde a todos, né, sejam bem-vindos. Estou muito feliz, né, de estar participando desse encontro, é a minha primeira live, né? Que bom! Tá nascendo para o mundo tecnológico, vamos dizer. Exatamente. Né? Então, quero agradecer muito por esse convite, é um tema muito especial para mim e que eu acho que é de extrema importância, né, falar dele no momento que nós estamos vivendo, né? Então, a saúde emocional, não é só importante no combate, né, ao Covid-19, mas mais do que isso, vai ser fundamental na retomada dos nossos projetos, né, pessoais no pós-crise, no pós-pandemia, né, Renata? Pós-crise, né? Eu queria só, antes de passar a palavra para você, doutora Kim, de pedir a todos os participantes que coloquem o microfone no mudo e desliguem as câmeras também para a conexão ficar melhor, para a conexão ficar mais fluida, né? E como nosso objetivo aqui é essa troca, é esse bate-papo, é essa conversa, que eles estejam totalmente abertos para mandar as pesquisas aqui no chat, que eu vou estar fazendo essa mediação aqui junto com você nesse bate-papo gostoso que a gente vai ter aqui, né? E vamos dizer assim, o mote do nosso evento hoje é o que muda, né, doutora Ki? O que muda na saúde emocional em... Alguém me mutou. Então, o mote do nosso evento é o que muda em termos de saúde emocional em tempos de Covid-19 e também pós-Covid-19, né, doutora Ki? Isso mesmo, né? Então, acho que é um tema muito válido, né, para todos nós, né? Uma oportunidade bacana da gente poder estar falando sobre isso, né? Espero que seja proveitoso, rico para todos, né? Com certeza, com certeza. Estreando aí no mundo das lives. Isso mesmo. Então, vamos lá, né? Então, assim, eu queria começar essa conversa, eu fiquei pensando como começar essa conversa e eu pensei em fazer uma pergunta, né? Que eu entendo ser muito importante, né? Que é o seguinte, você sabe qual a definição de saúde? Né? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas vão dizer sim. Mas será? Né? Vamos ver. Então, quando a gente pensa em saúde, muito comumente nos vem à mente corpo saudável, saúde física, mas essa definição, ela é muito limitada e simplista, né? Então, a segunda Organização Mundial de Saúde, ela define saúde como um estado de bem-estar,
físico, mental e social. E não apenas ausência de doenças, como muitas pessoas imaginam. E olha que essa definição já está sendo questionada e ela hoje é considerada ultrapassada, porque ela já não abrange mais todas as questões envolvidas no circuito da saúde. Eu, particularmente, acho que ela deve ser reavaliada, com todo o respeito à OMS, né? Mas vejam, né, se há um bem-estar de saúde físico, mental e social, para que eu possa sentir um bem-estar, do que eu preciso? Eu preciso do meu emocional. E eu preciso que ele esteja em dia, que ele seja o quê? Esteja saudável. Então, olha só, tecnicamente, é a nossa saúde emocional que é responsável pelos ajustes e pelas intermediações entre a nossa saúde física, mental e social. Então, vocês percebem a importância da saúde emocional? Ela que faz todo, é como se fosse um amortecedor. E aí ela vai adaptando e fazendo os ajustes necessários para fazer a integração. Então, qual que é o papel do nosso emocional, da nossa saúde como um todo, né? Então, eu vou apresentar algumas coisas para você e depois a gente fica com as perguntas, né? Então, o nosso emocional, ele também tem parâmetros de saúde, assim como a nossa saúde física, assim como a nossa saúde mental, embora isso não seja muito comentado, né? E quais seriam esses parâmetros? São vários, mas os principais seriam capacidade de gerenciar emoções, como, por exemplo, raiva, tristeza, angústia, incertezas, medos, muito comum hoje em dia, né? Além disso, também capacidade de manter o equilíbrio entre as demandas internas, que são as demandas pessoais, com as demandas externas, que são as demandas do outro, do ambiente, a fim de promover o quê? Os ajustes entre as emoções e os comportamentos, para que eu possa fazer o quê? Resolução de tarefas do dia a dia, para fazer os enfrentamentos das dificuldades. Então, uma pessoa emocionalmente saudável não tem a ver com ter uma vida perfeita, como muitas pessoas acham. Tampouco não tem a ver com ter ou não uma doença, né? Isso é muito importante entender. Mas uma pessoa emocionalmente saudável é aquela que lida bem com as demandas da vida, né? Em que ela sente, processa e devolve de uma maneira adequada ao estímulo que ela recebeu, conseguindo permanecer bem consigo mesma, com o outro e com o ambiente, né? Então, para que ela seja emocionalmente saudável, ela precisa ter essa pessoa ela precisa ter algumas características que são importantes não só para ter, como para manter, né? Essa saúde, que seriam o quê? Autoconfiança, autoestima, amor pela vida, capacidade crítica, mas também de rir, de se divertir, capacidade de construir e de manter relações satisfatórias, de aprender coisas novas, de se recuperar de adversidades, né? E, sobretudo, de se adaptar às mudanças, que hoje é extremamente importante para o momento que nós vivemos, né? Então, com a chegada da pandemia, em março de 2011, agora, né, de 2020, várias foram as mudanças ocorridas. E percebam, elas não ocorreram de qualquer forma. Elas aconteceram de forma brusca, contínua e prolongada, né? Então, isso gerou uma sobrecarga de demandas, né? Tanto nas nossas demandas internas, quanto nas nossas demandas externas, né? Basicamente, talvez assim, o que eu mais tenho percebido, o que eu mais tenho escutado de queixa no consultório, e que eu coloquei aqui como, talvez assim, as principais demandas internas foram que o nosso vir
nosso ir e vir foi muito prejudicado. Os nossos projetos pessoais tiveram que ser interrompidos. Quantas pessoas estavam ali, olha, nós de repente teve que parar tudo, né? Afastamento dos entes queridos, dos familiares, né? Interrupção das atividades físicas, de lazer, de socialização e tantas outras, né? Com relação às demandas externas, é interessante que as mudanças principais vieram de quê? Das incertezas diárias que a pandemia trouxe, né? E foram muitas, como, por exemplo, medo de perder o emprego, desemprego, medo de se contaminar, de adoecer pelo vírus, de perder um familiar, né? Da instabilidade econômica, da instabilidade política, do ócio para uns, da sobrecarga de trabalho para outros, né? E do bombardeio de informações geradas pela crise sanitária, que nem sempre são de qualidade, né? Então, todas essas mudanças, elas geraram uma sobrecarga emocional enorme em todos nós, seja em maior ou menor intensidade, né? Só que a forma como eu lido e sinto com essa sobrecarga, ela é variável, né? E ela vai depender de quê? Então, ela vai depender diretamente de como o meu estado emocional chegou até a pandemia, né? Então, se eu cheguei um dia com o meu emocional, eu vou ter muito mais chances de realizar enfrentamentos e todas as adaptações necessárias para a minha preservação, para eu chegar saudável, para eu me manter saudável. Agora, se eu já cheguei na pandemia fragilizada, né? Eu tenho mais chances de perder foco, estrutura, né? E às vezes até de nem conseguir manter minhas necessidades básicas. E com isso eu posso acabar o quê? Adoecendo, né, Renata? Só assim, dentro disso que você está falando, em particular, né? Porque a pandemia ela é do mundo, é do planeta, esse planeta azulzinho tão querido nosso. Verdade. Mas nós brasileiros já estávamos castigados, né, com uma situação política, econômica bastante complicada. Eu vou falar por mim, não posso falar por todo mundo, mas eu, antes do Covid-19, já estava com o meu emocional bastante impactado. Depois do Covid-19, eu só não surtei por causa da ajuda da minha psiquiatra. Pois é, Renata, eu falo assim, na verdade a pandemia, ela só mostrou aquilo que já tinha, ela só evidenciou, né? Então ela vai evidenciar o que é bom e o que é ruim de uma forma mais intensa, né? Com certeza, né? Bom, e do ponto de vista prática, né, pessoal? Quais têm sido as consequências de tudo isso sobre a nossa saúde de uma forma geral, né? Então, também uma coisa, assim, que nós médicos temos, assim, muitas queixas têm trazido, que a gente vê na literatura, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, é que as áreas mais afetadas da nossa rotina foram sono, apetite, consumo de álcool, cigarro e drogas ilícitas, né? Eu posso falar um pouquinho sobre cada área, mas eu não sei se alguém já quer, pelo menos sobre as principais alterações de cada área, e quem sabe talvez depois fazer perguntas, Renata, o que você acha? Pode ser? Eu acompanho, né, alguns profissionais, alguns executivos, e o que eu estou percebendo? E até assim, dentro da nossa própria rotina familiar aqui, que o uso de bebida alcoólica, ele tem aumentado, as pessoas têm relatado isso mais, e isso me preocupa muito. Eu vejo até meme na internet, assim, a meta é sobreviver ao Covid. Do alcoolismo, eu trato depois. Então, esse já é uma preocupação para nós psiquiatras, né? As nossas estatísticas ainda não saíram,
Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, até o momento que eles têm uma boa, né, uma boa epidemiologia lá, já houve um aumento de 50% no consumo de álcool e de 33% no consumo de droga ilícita, né? Mas, assim, mesmo sem estatísticas definidas aqui, é o que a gente tem visto, né? E eu vou mostrar o quanto que isso não é legal em todos os sentidos, né? Do ponto de vista de saúde, claro, né? Mas, assim, o nosso sono, ele foi muito alterado, tá? De várias formas. A Associação Brasileira de Medicina do Sono, ela já tem relatado, ela já tem vindo a público falar que ela tem, já catalogou várias alterações que foram desde cochilos fora de hora, né? Horários desregulados para dormir, para acordar, sono com mais pesadelos, sono com mais aqueles sonhos lúcidos, né? Microdespertares, até a insônia propriamente dita, né? E a insônia de todos os três tipos, tanto a insônia inicial, a intermediária, como a terminal. Isso é complicado porque a alteração do sono provoca alteração muito importante no nosso relógio biológico. E ele, por sua vez, é quem regula a produção, né, uma parte da produção de vários hormônios e neurotransmissores, que são necessários para regular tanto a nossa imunidade, que é extremamente importante nesse momento, como no nosso humor, né? Então, ter alterações de sono nos torna, infelizmente, mais vulneráveis, principalmente para as doenças oportunistas, né? Outro ponto também que está muito comum, as pessoas que mexem muito com transtornos alimentares, eles têm se queixado, né? E o que a gente vê também no consultório foi a alteração do apetite, né? Todos nós sabemos, acho que isso é mais conhecido, que o estresse emocional, ele pode provocar alterações importantes sobre ele, né? De uma maneira geral, pandemia, estresse emocional, o que faz isso? Aumenta a liberação de cortisol, né, que é uma glândula suprarrenal. Cortisol é um hormônio que, por sua vez, faz o quê? Aumentar nosso apetite, principalmente para alimentos mais gordurosos e açucarados, né? E isso faz o quê? Aumento de cortisol, baixa de imunidade, também, né, que não é legal para o momento. Além disso, esse estresse emocional, ele aumenta a liberação de dopamina, que é um neurotransmissor cerebral, né? Que vai ativar o centro do prazer, possibilitando, então, além de ter desprazer, a diminuição do desprazer, que eu acho que é muito que tem acontecido nesse momento, né? Então, por isso que a comida ela é tão procurada nos momentos de estresse, né? Em uma proporção muito menor, algumas pessoas referem perda do apetite, né? Mas no geral, realmente descontar na comida, né? E lembrando, se eu como errado, eu desconto na comida, ganho peso, eu vou ficar o quê? Aumenta a minha chance de diabetes, aumenta a minha chance de hipertensão arterial, e isso, novamente, já não é bom, mas falando da pandemia em si, nos torna também mais vulneráveis, né? Outras áreas afetadas foram exatamente consumo de álcool, cigarro e drogas ilícitas, né? Infelizmente, já é uma área de muita preocupação para nós psiquiatras, né? Por vários motivos, né? A bebida alcoólica, ela também é usada como uma válvula de escape, ela também faz aumentar o nível de cortisol, que diminui a imunidade, mas ela agrava muito a produção de neurotransmissores, principalmente a serotonina, né? E se eu começo a ter deficiência de serotonina, eu fico muito mais predisposto ao quê? A depressão, a transtorno de ansiedade, a síndrome do pânico, né? Além das conhecidas doenças oportunistas. Né? E isso, doutora, aqui,
tem alguma alteração referente a homens e mulheres? A Bruna Duarte, ela está perguntando assim, existe a possibilidade da mulher ter um nível de ansiedade alterado apenas no período da tensão pré-menstrual? Causando, assim, sérios sintomas de ansiedade, necessitando de alguns medicamentos controlados nesse período? Ou seria ao longo dele? Como que é isso? Então, Bruna, né? Na verdade, o que acontece? Eu entendo quando ela fala aumento da ansiedade, mas quando tem pessoas que têm uma alteração importante do emocional próximo da menstruação, antigamente chamada de TPM, hoje a gente chama de disforia pré-menstrual, tá? Não sabia que tinha mudado o nome, disforia pré-menstrual. Isso, então isso. É DPM agora. DPM, exatamente. Então, essa disforia, ela pode ser leve, moderada, mas tem casos muito graves de disforia, sim, né, que causam um sofrimento muito grande na mulher, e a indicação, às vezes, é o uso do antidepressivo e o bloqueio da menstruação com contraceptivos. E aí, né? É constante o uso dos ansiolíticos? Isso é constante ou existe alguns específicos para a disforia pré-menstrual? Não seria. Então, na verdade, são antidepressivos, né, do ponto de vista de classificação técnica, não ansiolíticos. Eles teriam que ser tomados, sim, de forma contínua. Antigamente, pensava-se que você poderia fazer uso do antidepressivo alguns dias antes da menstruação, mas isso já é ultrapassado e você tem que fazer uso contínuo. Geralmente você volta tudo de novo, né? Seria uma mulher, ela seria mais sensível a essas alterações hormonais, né? E o tratamento costuma melhorar muito a qualidade de vida dessas mulheres. Delas e dos parceiros, né? De todo mundo, viu? Com certeza. Doutora, aqui, o Jorge Quintão, ele está me perguntando para você o seguinte: se você acredita que o isolamento ele vai causar mais transtornos do que o próprio corona. Aí ele cita depressão, alcoolismo, ele cita um outro transtorno que deveria entrar na classificação internacional de doença, que é o desemprego. Então, pergunta difícil, né? Do ponto de vista como psiquiatra, eu acredito que o isolamento, veja bem, tá? Não estou falando do ponto de vista sanitário, no ponto de vista infecto-contagioso, tá? Eu acho que o isolamento, ele foi necessário, né? A minha dúvida, enquanto profissional da área, é se um país tão grande, né, com tantas, vamos dizer assim, desigualdades, né? Diferenças sociais. Se realmente não teria que ter sido feito um estudo e algo mais individualizado. Mas eu estou falando como leiga, não sou sanitarista, não sou epidemiologista. Agora, como psiquiatra e olhando a área da saúde mental, o isolamento, infelizmente, ele é negativo, né? Infelizmente, nós já estamos esperando no pós-pandemia coronavírus, uma pandemia de transtornos mentais, né? Infelizmente, o índice de depressão, de transtornos de ansiedade, de síndrome do pânico e até mesmo de suicídio, eles já aumentaram. Então, como psiquiatra, o isolamento realmente ele é inversamente, não é legal para o emocional, tá? Agora, né, não estou dizendo para ninguém não fazer, tem que se cuidar sim, usar máscara, higienizar as mãos, né? Mas a minha dúvida como médica, psiquiatra e como civil é se realmente
essas orientações sanitárias não deveriam ter sido mais individualizadas, tá? Tem alguma coisa, doutora, aqui que a gente possa, nós, né, vamos dizer assim, que estamos vivendo e convivendo com isso, tem alguma coisa que a gente possa fazer para amenizar esses sintomas? E uma outra pergunta, que é até minha. Quando que a gente deve entender esse limite aí? Eu procuro um médico, psiquiatra, não procuro, não, eu estou bem, eu dou conta. Como que é esse limiar aí? Então, Renata, assim, claro que de uma forma simplista, né, para estar explicando, que são situações individuais e delicadas, mas a princípio todo ser humano, todos nós temos todos os sentimentos, raiva, angústia, tristeza, medo, né? Então, eu preciso responder ansiedade, né? A própria ansiedade é um mecanismo de sobrevivência, né? Agora, eu tenho que entender se a minha ansiedade, se a minha angústia, né? Se as minhas inseguranças, se os meus medos, são proporcionais ao que eu estou vivendo. Esse é um ponto. Se existe né? Se é proporcional. Outro ponto é se isso está interferindo já na minha qualidade de vida, no meu ir e vir, né? Algo mais fisiológico você pode sentir, mas não chega a atrapalhar o seu dia a dia, né? Não chega nem a atrapalhar a sua qualidade de vida. E se isso tem uma persistência, né? Uma coisa, eu briguei com o namorado, briguei com o marido, fiquei chateada ali e retomo minha vida logo em seguida. Outra coisa é se isso dura uma semana, 2, 3, 4, né? De uma forma geral, a persistência de algum tipo de sentimento, né? Por mais de 4 semanas deveria ser olhado, tá? Isso já pode indicar um adoecimento. O Fábio Proença, ele está perguntando assim, né? De que forma essa situação pode afetar a nossa vida sexual, né? E isso, a vida sexual, né? Ela pode virar uma válvula de escape, assim como o álcool, as outras drogas lícitas ou ilícitas? Com certeza, Renata. Então, assim, né? Se a gente entende que a pandemia gerou um estresse, o estresse, ele pode sobrecarregar qualquer área das nossas vidas, né? De formas variadas, como, por exemplo, eu estou muito estressado, estou preocupado em perder o emprego, estou desempregado, né? Meu relacionamento não está legal, ou ter um filho que está doente, possivelmente a libido, né, o desejo, a intimidade, ela vai ficar prejudicada, né? A gente precisa entender isso, né? Então, assim, sim, pode alterar, e tem também o outro polo, em que a intimidade, o ato sexual, ele funciona como uma válvula de escape, né? No momento também, como as pessoas estão mais a socialização está limitada, o que a gente tem visto é um aumento da procura da pornografia, né? Então, sim, tem pessoas que acabam, né, procurando mais a pornografia, a masturbação, para se sentir mais relaxado, vamos dizer assim, né? Mas isso em algum momento, se a pessoa já é predisposta, né? Assim como o álcool, como a droga, ela pode daqui a pouco desenvolver um transtorno compulsivo. Uhum. Aí seria a sexualidade em excesso, né? Isso, que a gente chama de compulsão sexual. Ok. Tá certo?
O Fernando Souza, doutora, aqui, ele está perguntando se a senhora acha que após o Covid-19 as relações entre as pessoas vão mudar. Então, Renata, espero que sim, e que realmente nossa qualidade de relacionamento, né, fique melhor, né? Se por um lado, eu acredito que na pós-pandemia o virtual chegou e vai ficar, eu acho que também as relações presenciais, quando elas acontecerem, elas espero, pelo menos, que elas sejam mais intensas, mais verdadeiras, né? Que as pessoas estejam realmente presentes, né? Que era uma coisa que a gente já percebia nos restaurantes e todo mundo sentada numa mesa, com celular, sem conversar. Então, assim, eu acredito que, espero, né? Tenho falado isso muito com meus pacientes, que nós precisamos repensar, sim, né? Os nossos valores, se a gente realmente está valorizando aquilo que realmente importa, né? E, assim, eu tinha perguntado anteriormente, mas aí acabou que a gente foi fluindo na conversa. Tem alguma coisa que a gente possa fazer, assim, antes de chegar essas 4 semanas que a senhora, né, passou para a gente como se fosse um deadline, assim, né? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para que a gente não chegue no limite, para que a gente não tenha que tomar nenhum tipo, né, de ter alguma intervenção medicamentosa? Com certeza, Renata. Então, a gente pode trabalhar com prevenções comportamentais, né? Então, vamos falar sobre rotina, né? Porque com a pandemia houve muito perda de rotina. Então, vamos falar sobre pessoas que estão trabalhando em casa. É extremamente importante estabelecer os horários para trabalhar, para descansar, dormir, acordar, ter um lugar reservado para trabalhar, né? Tipo assim, aquele é meu cantinho, é meu escritório, de preferência para quem pode, tá? Jamais ficar de pijama o dia todo, né? Então, ter uma roupa para trabalhar, ter uma roupa para descansar, né? Isso é muito importante, isso é só comportamental e faz muita diferença. Sono, por exemplo, né? Porque vamos pensar, se as áreas mais afetadas, e se eu cuido dessas áreas mais afetadas, a tendência é que eu, pelo menos, fique mais, vamos dizer assim, menos vulnerável a adoecer, né? Sono, por exemplo, usar a cama só para dormir ou para namorar, né? Estabelecer também horário para dormir, para acordar, evitar cochilos durante o dia. Se puder tomar um pouquinho de sol todos os dias, é extremamente importante, porque a gente não está saindo, né? Então, ver a luz do sol, evitar café, álcool, aparelhos eletrônicos, pelo menos 2 horas antes de dormir, né? Se possível, fazer uma atividade física regular, para aquelas pessoas que falam, eu moro num apartamento muito pequeno, pelo menos faça algum tipo de alongamento, né? Meditar também pode ser uma ótima opção de relaxamento, né? E existem várias técnicas, eu acho que para quem nunca fez, nunca se permitiu fazer, vale a pena experimentar, né? E evitar notícias excessivas sobre pandemia, porque eu acho que isso é tóxico, isso não ajuda, né? Isso acaba puxando o emocional mais para baixo, causando muita ansiedade, então evitar, tá? Se a pessoa quer se inteirar das notícias, no máximo uma vez por dia, vai lá no site do Ministério da Saúde, olha e sai, tá? Prefira ler bons livros, né? Seria interessante, escutar mais músicas, né? Com relação ao apetite, por exemplo, de preferência, fazer as refeições à mesa, né?
tentando manter uma dieta equilibrada, ou pelo menos falar assim, nossa, que dieta equilibrada nesse momento não dá, vamos evitar pelo menos os excessos, né? Tomar pelo menos 2 litros de água por dia, evitar álcool, cigarro e droga ilícita, né? E talvez, tá, gente, seja a hora de repensar, quem sabe até de parar, né? O corpo agradece, né? É, uma coisa também que eu acho importante falar aqui, infelizmente é uma triste realidade, mas que vale a pena falar, Renata, é que com o aumento do consumo do álcool, né, do cigarro, associado ao agravamento de relações familiares já adoecidas, né, com o confinamento, tivemos também, infelizmente, aumento da violência doméstica, tá? O Instituto Maria da Penha já soltou lá que ela observa um aumento de 50% do aumento da violência doméstica. Então, você vê que não é legal, sabe? Álcool, droga com confinamento, né? E ainda tem Não é legal. as agressões às crianças, né? Aí não só Fora, do marido, mas do pai, mas também da mãe também, tios, tias, enfim. é filho batendo em mãe, né, também, e infelizmente eu também nem citei aqui, já existe índices, eu não tenho uma estatística agora, mas já houve aumento da violência infantil, tá? Infelizmente, né? Um ponto, sabe, Renata, que eu gosto muito de falar para os meus pacientes, eu acho que não é muito comentado, né? Principalmente no meio médico, que é sobre a nossa saúde espiritual, né? Então, assim como nossa saúde emocional, que ela intermedia, não é, a nossa saúde física, mental e social, a nossa saúde espiritual também faz isso. Ela Uhum. intermedia tudo isso, né? Fazendo aquele equilíbrio que eu falei, é como se fosse um amortecedor, né? E é que ela vai fazendo os ajustes para ir mantendo nossa saúde. Então, Para a gente cuidar conseguir fazer assim, né? exatamente, né? E conseguir passar, caminhar pelos vários terrenos da vida, né? Então, eu acho assim, um ponto muito importante a gente estar em dia, né? Porque cuidar da nossa espiritualidade, cada um do seu jeito, é que eu nem estou falando de religião, né? Uhum, E uhum. todas, né? Ela pode nos ajudar, sim, no equilíbrio emocional, assim como no equilíbrio da nossa imunidade. Então, a própria ciência já entendeu que o centro cerebral da fé fica do lado do centro cerebral da imunidade, né? Então, é uma coisa que eu sempre toco com os meus pacientes e eu falo. A gente tem um tripézinho que nos sustenta: saúde física, mental e espiritual, né? E a gente não pode, assim, e elas são ciumentas, você tem que dar atenção para todo mundo ao mesmo tempo, não é? Se dá mais atenção para uma, outra reclama, É verdade. né? Doutora, e assim, né? Eu sou psicóloga de formação, adoro a minha profissão, amo o que eu faço, mas eu sempre escutei, e isso foi para mim até uma barreira na hora de escolher o curso, né? Antigamente a gente fazia vestibular, então a gente escolhia, a gente, né, fazia provas, que psicólogo é coisa de gente doida. Agora, é coisa daquelas pessoas que estão internadas, né? Aquelas que têm que ser amarradas, amordaçadas. Essas, com certeza, é louca de carteirinha. Joga pedra em avião, que é isso que eu escutava. O que você poderia dizer para essas pessoas que ainda têm certa mágoa, certo preconceito de psiquiatra, de psicólogo? O que você poderia dizer aí nesse momento em que está tão em alta, né? Verdade, né, Renata? Eu acho até que já melhorou. Eu me lembro, recém-formada, mais ou menos uns 15 anos atrás, era muito comum chegar ao consultório as pessoas trazidas pela família,
já assim, sem condições de responder por elas mesmas. Talvez de 8 anos para cá, isso eu já não tenho visto mais. Então, quer dizer que houve uma melhora, né? E eu sempre costumo perguntar para os meus pacientes assim, se foi encaminhado, se foi por conta própria, tem me surpreendido muito que as pessoas têm ido por conta própria, né? Mas o preconceito, ele existe, né? Um preconceito. Até entendo por quê. A psiquiatria, ela ainda é muito jovem quanto comparada a outras áreas médicas, né? Então, vamos supor, há 50 anos atrás, praticamente nós não tínhamos quase nenhum recurso. E os recursos que nós tínhamos, eles eram muito grosseiros, né? Não eram eficazes, né? Então, criou-se esse ranço, né? Mas não, psiquiatra é um médico que se especializa na área do emocional, né? E que trata doenças como qualquer outra, né? Sendo que a maioria das doenças tem fundo genético, assim como pressão alta, assim como diabetes, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde como um todo, por quê? Porque qualquer área dela, se nós não cuidarmos da forma correta, e se nós já temos um histórico familiar, é claro que humanamente nós podemos adoecer sim, né? E nesses momentos, quando eu tenho um adoecimento, eu procuro o quê? Um médico, né? Se é do emocional, eu vou procurar o psiquiatra, né? Ele trata do adoecimento emocional, e emocional todo mundo tem. Outro ponto é que achar que eu só devo procurar um psiquiatra quando eu já não conseguir fazer nada, quando eu já estiver em cima de uma cama, ou talvez até como às vezes acontece, já tentou se matar, enfim. Na verdade, isso é muito ultrapassado, né? Vamos pensar aqui com o diabetes. Eu preciso amputar, né? Um diabético precisa amputar uma perna para entender que ele é diabético? Não. Então, na psiquiatria, a mesma coisa. Todas as doenças são doenças catalogadas como qualquer outra, como pressão alta, como diabetes. Se eu nego a doença emocional, eu tenho que negar o CID todo, ou seja, todas as outras doenças já conhecidas, tá? Inclusive a diabetes. Inclusive diabetes, né? Então, isso já é ultrapassado. Então, assim, tudo que eu trato dentro da medicina no início é muito melhor. Eu tento ter mais risco de cura, tenho uma predisposição maior a usar menos medicamento, né? Então, assim, eu tenho leve, moderado, grave. Eu não preciso esperar ter já pensamentos suicidas ou já não conseguir fazer tarefas da minha rotina para buscar ajuda. Ou tá já tendo crises de pânico para buscar, né, essa ajuda, né? E o psicólogo, na verdade, eu falo que todo mundo deveria fazer terapia, né? Por quê? Eu falo que terapia é um processo de lapidação, né? Então, imagina, quando você pega uma pedra bruta e lapida, né? Você dá a ela, né? Ela brilha mais, então você pega todas as características e ela aparece. Então, falar terapia é isso, né? É o se lapidar. E acho que todo mundo deveria fazer isso. Terapia não vai tratar doença, mas terapia nos ajuda a nos conhecer, né? Coisa que a maioria das pessoas não se conhece, né? Então, oriento que todo mundo deveria fazer terapia. Tem algumas pessoas que eu escuto assim, se você vai no psiquiatra, você não precisa ir de ir no psicólogo. E se você já vai no psicólogo, não precisa de ir no psiquiatra. Como se fosse redundante as duas coisas. Isso, então são áreas completamente distintas, né? O psiquiatra, ele é médico, ele trata das doenças emocionais, do adoecimento emocional. O psicólogo, ele vai tratar da parte psicológica, né? Ele vai ajudar a pessoa a ressignificar,
traumas, a se conhecer melhor, a entender, a lidar com alguma situação familiar, né? Então, são coisas completamente distintas, mas elas são necessárias muitas das vezes entre si. Imagina, uma pessoa diabética, né? Eu gosto muito de citar o exemplo do diabetes, porque eu acho que é uma doença muito conhecida. Então, assim, a pessoa diabética, vamos pular insulina tipo 1. Ela nasceu com deficiência de insulina, ela precisa repor insulina. Agora, adianta ela tomar a insulina todo dia direitinho, ir no endocrinologista e comer doce todos os dias? Não. Então, ela vai ter que aprender o quê? A se alimentar da forma correta. Então, é como o diabético, que vai no endócrino e vai no nutricionista. Né? Então, quando faz as duas coisas, essa diabetes controla. Então, é muito comum que nós, psiquiatras, precisamos trabalhar em conjunto com os psicólogos, né? Que a gente chama de tratamento combinado. O que eu vejo, né, Renata, é que quando você associa, o resultado é infinitamente melhor. Né? Outro exemplo, vamos supor, a pessoa vai para o consultório, está com síndrome de pânico, né? Tem alguma questão mal resolvida. Eu trato, hoje em dia é bem fácil de tratar, medico, a pessoa fica bem. Só que às vezes ela tem comportamentos, né? Vamos supor, ela não respeita o próprio limite, ela não sabe dizer não, ela é extremamente perfeccionista, quer ser 100% em tudo. Então, imagina, eu medico, ela fica bem. Como é que eu vou tirar essa medicação se ela mesmo retroalimenta o processo dela? Então, ela precisa ir para a terapia para melhorar, para lapidar essas características. Entende? São complementares, né? São diferentes, exatamente, mas são complementares. Perfeito. Tá bom? E o que você acha que a gente pode fazer, assim? E aí, vou entrar em outra pergunta minha, né? Porque eu tenho 2 crianças, estou em home office, estou em casa, né? Tem todas as atividades laborais para fazer, mas também tem toda uma demanda das crianças com relação à escola, às videoaulas que estão ocorrendo, e ainda por cima tem a demanda da casa, muitas vezes, né? Lavar, passar, cozinhar, colocar... E é um serviço de todo dia. Então, assim, como a gente perceber se o pai que mora com a gente, ou se o filho, ou se o marido, né? O que eu estou querendo perguntar, assim, é como perceber, além desse todo que nos envolve, o outro nesse momento, porque de repente eu estou muito preocupado comigo, mas o outro está precisando da minha ajuda e às vezes o outro nem está vendo que ele está precisando de ajuda. Então, Renata, assim, é claro que não dá para explicar tudo, mas assim, de grosso modo, assim, o homem, por exemplo. O homem, quando ele está mais depressivo, por exemplo, o que você percebe, né? Às vezes está preocupado, ele é o provedor, está com medo de perder o emprego, né? Ou mesmo está desempregado, e aí ele começa a ficar muito irritado, né? Começa a ficar impaciente, começa a não dormir, né? Isso sim pode ser um sinal de que ele possa estar deprimido, né? Precisando de ajuda, né? Precisando de ajuda, exatamente, ou ele começa a ficar mais calado, não se socializa, né? Geralmente o homem tende a se deprimir mais ou ter algum transtorno de ansiedade mais voltado, né, para esse lado, isolar, ficar quieto, ou às vezes ficar mais irritado, né? Não tem aquele comportamento de chorar, de ficar sensível. As crianças, por sua vez, elas começam a ficar muito pirracentas, às vezes começam a não querer dormir, alteram o apetite também, né? Eu não tenho tanta experiência assim, né, como psiquiatra com crianças, mas a princípio você percebe mudança de comportamento, seja ele alimentar, seja ele de sono, né? Às vezes o intestino começa a ter problema, não está conseguindo ir no banheiro, ou começa a voltar a fazer xixi na cama,
né? Ah, já não fazia. Então, é por aí, né? A mulher costuma, às vezes, começar a comer demais, né? A sofrer demais por antecipação, né? A mulher, você vê que começa, às vezes, a ter transtornos mais alimentares. Estou falando com relação Geral, né? geral à pandemia, ou então perder sono, né? Começa a ter insônia. Eu achei bonitinho não, né, coitada? Eu tenho uma filhinha de 5 anos. E ela falou assim para mim outro dia, depois da videoaula, ela falou assim, ela já estava falando, mãe, tem alguém segurando o meu coração. Foi a forma que ela conseguiu elaborar. E aí, depois da aula, depois da videoaula, ela deu uma crise de choro. Eu falei, Manu, o que foi? O que aconteceu? Ela, meu coração está sangrando. Desse jeito. E eu falei com ela, Manu, o que você quer? O que a mamãe pode fazer para te ajudar? Ela, eu quero ir na minha escola. Eu tinha atividades, né, do trabalho para fazer, mas eu falei assim, não, pode esperar. Eu fui lá na porta da escola com ela. Não resolveu nada, o coração continuou sangrando, mas naquele momento eu acho que eu dei um alívio, assim, né? Isso, assim, para as crianças, principalmente quem mora em apartamento, às vezes, né, sair com elas, dar uma voltinha de carro, sabe, assim, ajuda um pouco, né? Às vezes, né, eu aqui no meu prédio, outro dia, teve uma festinha de aniversário, né? E achei muito bacana que foi como uma carreata. Ninguém parou, né? Mas ele ficou na porta, os coleguinhas de longe, né? E, enfim, uma socialização diferente, mas eu achei muito criativo. E dava para ver que ele ficou muito feliz. Né? Mas realmente eu acho que, assim, as mães precisam ter muita criatividade. Estou desenvolvendo meu lado zen ultimamente. Isso nós mesmo. Né? Nós estamos chegando nos momentos finais. Eu queria só pedir o pessoal, né, reforçar que o link da avaliação do evento está disponível aí no chat, que vocês façam preenchimento para a gente, é rápido, coloquem sugestões de novos temas que vocês queiram ver conosco. E aí, doutora, aqui, para a gente encerrar, né, você gostaria de deixar uma mensagem para a gente com relação à nossa saúde emocional, enfim, sobre, né, essa conjuntura toda que nós viemos conversando aí. Então, eu queria, antes de finalizar, eu queria deixar 4 perguntas como um dever de casa, né? Depois, cada um poder refletir sobre essas perguntas, né? Que é uma coisa que às vezes também eu sempre pergunto para os meus pacientes, que você tem vivido no automático? Você sabe respeitar os seus limites? Você busca com certa frequência válvulas de escape, como comida, cigarro, bebida? Você lida bem com as frustrações do dia a dia? Né? Então, fica como dever de casa. Acho que o momento, ele pede reflexões, né? O mundo, ele não parou à toa, né? Precisamos cuidar com muito carinho da nossa saúde emocional, porque é através dela que podemos melhorar o equilíbrio entre a nossa saúde física, mental, social e espiritual, né? Mas mais do que isso, no momento em que estamos vivendo, ela nos possibilita melhorar a nossa imunidade, né? Ter respostas mais adaptativas, né? Mais ajustadas, para que possamos chegar saudáveis ao final da pandemia. Por quê? Após a pandemia, nós precisamos ser capazes de nos ajustar e adequar às novas realidades, né? Que o mundo mudou, né? O mundo, o normal vai ser diferente. É o novo normal, né? Que está todo mundo falando. Né?
para a gente poder o quê? Retomar as nossas atividades, os nossos projetos pessoais, entendendo que cada um de nós é um ser precioso, né? Para a roda da vida. Então, assim, né, eu deixo o meu abraço, sintam-se abraçados virtualmente, assim, agradeço muito a oportunidade. Para quem me conhece sabe, assim, o quanto que eu tenho dificuldade com a tecnologia, mas, assim, eu fiquei muito feliz, né, de poder participar e falar sobre esse tema tão importante, tá? Muito obrigada. Doutora, aqui nós que agradecemos, né? Eu agradeço em nome da Sucesso Minas, em nome dos nossos patrocinadores e apoiadores. E queria reforçar que você foi perfeita, não teve problema nenhum com relação à tecnologia, né? Esses momentos, assim, né, de live, de webinar, eles vão ser cada vez mais frequentes na nossa vida e tudo vai ter que ter uma primeira vez. Verdade. Né? Que bom que a sua primeira vez foi hoje, dia 20/5, aniversário da minha sobrinha Rafaela, e tá vendo? Tudo nasce um dia, do Pedro e da Rafa. Parabéns, então, mais uma vez, obrigada, eu vou dar um beijão neles, virtual hoje. Então, mais uma vez, obrigada. Jorge Quintão, a gravação vai estar disponível sim no site da Sucesso Insights, já coloquei o link aí para vocês, acredito que mais ou menos na segunda-feira que vem, porque a gente faz uma curta edição nesse vídeo e coloca ele na íntegra lá. Curta edição não é que o vídeo vai ficar curto, é que a edição é rápida, só a gente pegar mesmo o começo e o fim com a entrada da Sucesso, da logo, enfim. Então, vai estar disponível, acredito que na semana que vem. E no site da Sucesso Insights também tem muito conteúdo, outros conteúdos que já foram trabalhados aqui, em outras VPs, não só necessariamente da VP de pessoas, mas em outras VPs, VP de educação aí, né? VP de inclusão de pessoas. Então, que ele está disponível aí para vocês de forma liberada, totalmente gratuita. Doutora, aqui, mais uma vez, muito obrigada, gratidão. Obrigada. E eu te vejo no consultório. Então, tá certo, gente. Olha, boa noite, fiquem com Deus, tá? Um grande abraço. Grande abraço, gente. Obrigada, com Deus. Tchau, obrigada a todos. Tchau, tchau.